Saudações exploradores, eu sou o Fabiano e hoje a gente tá com um vídeo mega especial, tô com super convidados aqui e a gente vai falar um pouquinho da história por trás de No Man's Sky. Eles vão se apresentar aqui agora, eu tô aqui com o Misery Cop. Opa, pode me chamar de Misery aí. Eu sou do Twitch, né? E tô aqui meio de penetra aqui no meio dos YouTubers aqui. Mas você tá se tornando youtuber também, que eu sei. Pois é, tá evoluindo aí. Ao lado dele aqui a gente tem o Comandante Cobra. Opa, galera, mais uma vez aqui com o grandioso Fabiano e essa turma fantástica aqui pra falar de No Man's Sky. Depois a gente tem o Prof. Roche, que o pessoal acho que já conhece. E aí, gurizada, beleza? Um oi pra todos aí, tamo junto. E outro convidado também muito especial é o Misael, do canal SideQuest. E aí, pessoal, eu sou o Misael, o SideQuest é um canal de cultura pop e a gente jogou bastante também no Man's Sky e gostou bastante. Beleza, todos eles têm canal, todos os links vão estar na descrição, então eu indico que vocês conheçam e se inscrevam lá porque o conteúdo de todos eles é muito bom. Hoje a gente vai falar então de No Man's Sky, um pouco da história de No Man's Sky, porque é interpretativo, cada um vai ter uma opinião diferente, e um aviso muito importante para quem tá vendo o vídeo, esse vídeo tem spoilers, então se você se preocupa muito com isso, eu recomendo cautela ou talvez nem veja o vídeo dependendo do seu nível de loucura contra spoiler. A gente vai começar a falar aqui, por exemplo, vamos falar com o Prof. Rocha, a opinião de No Man's Sky, da história que existe por trás. Ele não tem um roteiro, né, Prof, mas tem um conteúdo incrível que a gente acha nos monólitos, acha nas ruínas. O que você tem a dizer sobre o que você descobriu de No Man's Sky? Cara, eu achei que a galera criticou o No Man's Sky por não ter história, mas ele tem uma história interessante, assim, por detrás, né? Eu acho que eu fiquei um pouco, confesso que agora que eu já joguei bastante, em determinado ponto eu já fiquei um pouco decepcionado pelo fato de não ter tanta história como eu imaginava que pudesse ter. Eu acho que essa é a grande questão, assim. Mas eu achei bem interessante o lance das diferentes raças, né? A história por detrás do Atlas. E eu acho que tem, pra quem tá afim de ir atrás e descobrir, tem coisas interessantes, sim. E é massa, cara. A história por trás do jogo é bem legal. Depois a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Eu espero que nas DLCs aí isso possa ser corrigido, né? Possa vir mais conteúdo pra gente. Misael, qual que é a sua opinião geral sobre o jogo e sobre o conteúdo dele? Eu gostei, como eu comentei também, a gente falou bastante sobre ele. Acho que desde a primeira vez que eu joguei ele, eu acho que ele conseguiu compactuar com tudo aquilo que eu esperava dele. Ele foi um jogo que me ofereceu exploração ilimitada, me ofereceu, assim, uma certa história muito mais sutil, na verdade, eu acho, que do que explícita. Não é uma história jogada na tua cara, é uma história muito mais que depende daquilo que do teu interesse em saber sobre ela. E eu acho que uma das coisas mais legais dentro dessa história também é a história das três raças e de como é que elas se entrelaçam junto com a história do Atlas e a história dos viajantes, né? Praticamente, eu senti a mesma coisa também que o professor falou ali, que é a questão de ser muito pouco, porque quando eu acabei a história dos Korvax, eu fiquei extremamente chateado, começou tudo do zero de novo, comecei a ler toda a história de novo, porque eu queria saber mais sobre aquela história deles, de como a convergência Korvax e todos os problemas que eles tiveram. As histórias dos Vikings eu achei extremamente para te explicar muito da tua origem, do teu personagem na história. E os Gex também tem o seu ponto ali da questão da conquista deles e da relação deles com o Atlas, que foi muito interessante. Mas eu acho uma coisa importante, só para antes da galera falar, é que chegou um determinado momento que eu esperava que fosse ter muito mais histórias, daí eu comecei a perceber que começou a se repetir os textos dos monólitos. Então eu esperava, e daí quando começou a repetir eu fiquei meio chateado, assim, enfim, né? É porque o Prof também já é poliglota, ele já fala várias línguas alienígenas, né, Prof? Ah, não, tô fera, velho. Só o Corvaxiano que eu não tô manjando muito bem, mas tô mandando. Então, ele manda muito bem. Corvax acho que foi desculpa, só que eu achei muito mais sistemas Corvax do que os outros dois, agora que eu tô achando mais os outros dois. Mas Corvax acabou... isso que eu acho legal, tem muita gente que viu toda a história dos Gex e eu não vi quase nada da história deles e aprendi muito pouco da língua deles também. Eu vi muito pouco dos Vikings, os restantes eu já vi até bastante. Eu completei logo dos Vikings. Pois é, Misery, sua opinião sobre No Man's Sky, na verdade não é nem história, é uma base de conhecimento que a gente tem, né? Cara, eu até é importante falar assim, porque eu acompanho a história do No Man's Sky desde praticamente
a revelação bombástica dele naquela E3 lá pela Sony lá. E aí meio que foi criando já essa ideia desse jogo de exploração pra mim, que eu acho que ele entregou. Como jogo de exploração, ele é um jogo fantástico, mas quanto à história em si, eu não sei, às vezes falta um estímulo do próprio jogo de você correr atrás dos... fora o caminho do Atlas, você não tem um objetivo muito claro do jogo para poder você ver a história pelos monólitos e pelos... ele não te dá uma recompensa muito boa por isso, assim, ele te dá itens que você no final das contas vai vender esses itens e você não se sente tão estimulado a procurar mais conhecimento dele, além da sua própria curiosidade, né? Mas assim, eu acho que o jogo tem muito, o lore dele é bom, assim, tem muita coisa pra você explorar, principalmente desse negócio das diferentes raças. E se eu não me engano, ele dá a entender até que não são só elas. Ele tem alguns textos lá que ele dá a entender que teria até uma outra raça, assim. E já o que gera algumas teorias, assim, o jogo é bom porque ele gera diversas teorias paralelas, assim. Uma das coisas que eu achei legal até nessa questão dessas outras histórias que ele conta é naquelas estações abandonadas. O único problema é que quando tu tá bem avançado nela e tu troca de sistema, ela acaba zerando e começa do zero de novo. Sim. Mas tem umas histórias sobre planetas, que eu não sei se são planetas que existem dentro do jogo mesmo, que teriam a ver com as coisas do centro do universo, que teriam a ver com com coisas que não são muito bem explicadas, mas que teriam a ver com o desenvolvimento do jogo, com o próprio avanço no jogo, e inclusive com a questão do centro do universo. Eu só queria saber se esses planetas existem, por exemplo. Diz que tem um planeta que é todo feito de vidro, tem um planeta seria muito interessante, né, cara? Pois é, então fica curioso de saber, tá, mas escuta, esse planeta existe mesmo? As coisas ali são como eles estão dizendo? Uma coisa assim que chamou muita atenção pra mim é a questão da importância dos sentinelas na história, né? E eles são meio que quase como um vírus, né? Que se espalhou assim pelo universo, assim. E no final das contas, quando você chega no centro da galáxia, aí é meio irrelevante, porque, enfim, você vai recomeçar em outra galáxia e meio que a história fica, se você completou o idioma já, ela meio que vai estar se repetindo já, né? Por exemplo, eu completei o dos Vikings, aí a história meio que já tá se repetindo já pra mim, deles. É sinal de você que tem que ir pra outro planeta, sistema e procurar outra raça, né? Pra aprender. Pois é. Mas assim, ó, por exemplo, quando eu fiz um vídeo, Entenda a História, lá no meu canal, e eu me lembro que na época eu tava tão emocionado com a história que eu fui pesquisando, e eu consegui muita coisa, tava me especializando na raça dos Geks, né? Daí eu fui lá e me motivei a fazer o vídeo, e eu imaginei que depois daquele vídeo eu ia conseguir fazer muitos outros vídeos sobre a história, quando eu começasse a pesquisar sobre os Vikings e sobre os Korvax. E daí eu fui percebendo que, ao ler as histórias dos Vikings e dos Korvax, mais ou menos era a mesma coisa do que a dos Geks, só que ia mudando assim, ia dando alguns outros elementos, né? Mas coisas muito sutis de diferença, assim. É que, em geral, acho que as três histórias... Foi um pouco disso. Agora, só pra... Pode falar. Não, é que eu só ia dizer que as três histórias, eu acho que elas giram em torno da mesma questão, que é os sentinelas aparecendo, os vikings brigando com os sentinelas, os Geks aproveitando o espaço que os vikings deixam e tentando dominar o universo, e enquanto isso os Korvax tinham descoberto o Atlas, e o Atlas acaba sendo o que faz com que os vikings meio que abram mão os Geks abram mão do domínio deles sobre os Korvax e acabam derrotando os primeiros filhos. Pelo menos é isso que me deu a entender muito, assim, revolve muito em torno da chegada do Atlas e do Sentinela. Pra mim, o que ficou confuso no final, depois que eu terminei o caminho do Atlas, é que não ficou muito costurado o papel dos Sentinelas dentro da história toda, sabe?
Eu não sei de onde vieram os sentinelas, porque eu tenho uma teoria imaginava sobre isso, que mas os eu vou deixar sentinelas pro tinham algo a final. ver com o Atlas, né? Eu achei que eles tinham alguma coisa a ver com o Atlas, mas isso não ficou muito bem. Muitas coisas não ficaram costuradas, porque depois, quando chega lá no final, que depois mais pra gente vai conversar, as próprias raças ficam meio perdidas dentro dessa história. Na verdade, se eu tivesse que falar assim, uma decepção quanto à história do jogo, eu diria que é realmente não detalhar sobre essa questão dos sentinelas. Porque realmente você vê que os sentinelas estão presentes em todo jogo. Todo jogo eles vão estar presentes. E enfim, não tem no final das contas uma explicação mais lógica pra eles. Você não tem uma conclusão quanto a eles também. Tipo, acho que é em se eles são aberto. vírus. Diz aí, Fábio. Eu acho que é interpretativo, acho que cada um pode criar a sua própria história. Deixa eu só chamar o Cobra aqui um pouquinho. Cobra, a sua opinião sobre o jogo. Não, eu tô escutando, pessoal, aqui eu tenho muito menos experiência no No Man's Sky, as horas que eu joguei ainda são poucas, mas eu acho que o interessante da proposta de jogos igual ao No Man's Sky, eu venho do Elite Dangerous, é um jogo que tem uma história contínua, ele é uma história que é escrita semanalmente, então ele não tem um objetivo, não tem objetivo algum, na verdade, você decide o que é ser, você pode ser um trader só apenas e seguir fazendo trading todo dia, você pode ser um explorador e seguir fazendo exploração todo dia. Qual é o objetivo disso? Simplesmente ver planetas, simplesmente ver sistemas, simplesmente ganhar dinheiro e comprar. Sim. E ganhar nave maior, entendeu? Eu acho que a história do No Man's Sky, acho que desde quando eles anunciaram isso tudo, foi sempre dito pelo próprio Sean Murray lá várias vezes que é um jogo focado em exploração. E eu acho que, na minha opinião, a galera, acho que quando se a pessoa entra lá, que foi o que aconteceu no início, a galera chegou no jogo e já entregou o jogo inteiro porque já partiram pro centro da galáxia e acabou. Um jogo com 18 quantilhões de planetas, na minha opinião, ainda tem muito planeta interessante, ainda tem muita coisa legal, muito bicho diferente, muita situação que pode ser encontrada e a galera fica muito presa nessa história que na verdade não é, no meu entendimento, lembrando mais uma vez, eu tenho pouca experiência no No Man's Sky, mas ao meu entendimento sempre foi a exploração, conhecer os planetas, conhecer novas vegetações, novos animais e tudo mais. Então, eu sou um cara que eu gosto disso, eu gosto de explorar, eu gosto simplesmente de andar no planeta, eu gosto simplesmente de ver, ou descobrir um bicho legal, putz, olha aqui que vegetação louca, adoro ficar vendo aquilo, tirar screenshot, eu sou meio bobo assim. Então eu dou mais valor para essa variedade que o No Man's Sky oferece do que pra história em si. Eu acho que a história é aquele negócio que a gente vai pegando os pedacinhos aqui e ali, né? Descobri um planeta legal e cheguei no Atlas. Ou descobri um planeta legal e aprendi mais algumas palavras daquela vida alienígena. Que, na minha opinião, esse esquema de raça é a parte mais interessante do No Man's Sky, é a parte que mais me fascinou. Eu sou fascinado por alienígena, eu digo que eu acho que ou eu fui ou eu tô pra ser abduzido, porque os caras não é possível. Eu sou fanático, adoro isso, acho que a ideia é fantástica, é impossível que nós somos os únicos. Então, a maneira que o No Man's Sky apresenta as raças, eu acho que é prazeroso, pelo menos até agora, nas minhas poucas horas de jogo, foi prazeroso as palavras que eu fui aprendendo, e mesmo que de pouquinho, entendeu? O começo dele é muito interessante mesmo, esses contatos, essa questão que tu começa a conhecer eles. O problema é que a partir de um certo ponto isso fica meio repetitivo, mas eu concordo, a história ela serve só como um conduíte, né? Para que tu vá explorar os planetas, que tu siga neles, mas isso também foi uma coisa que chamou... Não, mas a história por detrás das raças, ela é muito boa. Sim. É um baita enredo. A gente está acostumado, os gamers de forma geral, com uma história linear, que eles jogam a história na nossa cara e não tem como a gente sair dela. Isso, eu acho que a história de No Man's Sky não é uma história para jogador preguiçoso, porque a gente tem que ir atrás dela. Tem gente que eu acho que chegou no centro da galáxia e não sabe 10% do que a gente está falando aqui hoje. Porque eles não se preocupam em correr atrás da história, atrás do conhecimento, dos monólitos. Então, é um tipo de jogo que te faz correr atrás se você quiser saber da história. Não vai te entregar mastigado tudo. Porque assim, ele é um jogo de exploração, inclusive de exploração da história, né? Eu acho que esse é o legal, assim. Mas eu acho que pela possibilidade que o jogo te dá de tu, tendo em vista que tu vai para vários planetas e tu encontra monólitos em todos eles, eu acho que poderia ter... Nossa, cara, é uma história tão fascinante. Eu poderia pegar aqui
começar a escrever um texto sobre a história e poder ficar viajando nessa. Nossa, eu não imagino que seja algo tão difícil assim de ser criado, entendeu? A questão é que cara, por exemplo, levando em consideração, vamos comparar com o Elite de novo, porque eu vou comparar com ele porque nele lá eu conheço melhor, mas cara, a Frontier pena pra poder manter a história dele, a história rolando toda semana. Tem notícias, tem tudo. Você tem que ter uma equipe, por exemplo, uma empresa igual a Hello Games, que é uma empresa pequena, ter uma equipe só de escritores pra continuar escrevendo aquilo não é algo barato, né? E principalmente com a bomba que eles levaram de refund que teve no início, por pessoas que... parte de pessoas frustradas com a sua razão, parte de pessoas que esperaram mais do que realmente foi anunciado, parte de erro da empresa, acho que juntou tudo aquilo, né? E a empresa levou uma bomba, então para ela poder se recuperar daquilo, acho que deve levar um tempo. Mas que se falta isso, acho que talvez isso seria interessante no No Man's Sky, ele tem uma base para isso, é ter uma história contínua, uma história que não para, não ter 3 raças. É ter uma história que continua semanalmente, que tem acontecimentos semanalmente, né? Que te faz ir. Fui até tal local, vou ter que sair daqui e viajar, que nem no Elite a gente faz isso. Viajar 22 mil anos-luz para poder chegar lá no outro canto, porque a notícia da Galnet saiu e falou que lá tá acontecendo tal coisa. Então isso daria um dinamismo maior pro universo No Man's Sky. Né? Acho que sim, mas assim, ó, por exemplo, quando tu vai pesquisando palavras novas, e eu já consegui completar o vocabulário de 2 raças, chega um determinado momento que tu vai lá no monólito e ele diz que tu não tem mais nada a aprender, beleza? Daí tranquilo. Eu acho que é justo, eu acho que é honesto. Não o cara tem já mais nenhuma aprendeu o palavra. idioma, já tem diploma, né, prof? Já tem diploma e tal. Agora, o problema, cara, é tu ir no monólito e começar a repetir a história, sabe? Eu acho que era melhor ele falar que não tinha mais história, né, Exatamente. Eu queria só complementar, assim, porque quando eu falei que eu acho que falta algo, talvez o que falte sejam pistas de objetivos claros quanto à história, assim. E quando eu falo que, por exemplo, falta uma conclusão para a história dos Sentinelas, eu acho que seria importante, assim, porque na medida que você está avançando pro final do jogo, você vê que o jogo realmente não tem um final. Então, para muitas pessoas, é frustrante esse lance de ter que começar tudo de novo. Então, tipo, a história, no final, não tem uma conclusão, e por isso que eu acho que os Sentinelas, eles poderiam ser aquele ponto, talvez o ponto da história que realmente tivesse uma conclusão. Não sei se mudaria a relação de você chegar nos planetas, os planetas não tem mais sentinelas, ou então mas ele tem, mas eu não sei assim, se ele não tem final, cara. Ele tem uma revelação. Ele tem uma revelação que te faz tu pensar, e eu acho que essa revelação ela acaba sendo um final, cara. Eu não mas acho dá um final pra um jogo de 18 quantilhões de planetas, cara. Exato. Não seria não seria cortar, deixar o jogo com perna curta? Eu acho que o problema é não ter, justamente não deveria ter final, mas ao mesmo tempo deveria ter mais conteúdo pra se descobrir. Agora, nem que ficasse cada vez mais difícil. Exato. Agora assim, eu vou dizer assim, aí será que não seria assim, por exemplo, a gente tá esperando uma explicação pro Sentinelas, que eles usaram na verdade só pra gente não sair minerando que nem uns retardados, assim, tipo, e minerando que nem louco, ou ficar só farmando em um planeta infinitamente. Tá? Na minha opinião, assim, tipo, os Sentinelas são isso. Uma explicação, será que não estragaria um pouco do mistério do próprio jogo? Assim, pois então assim, ó, eu acho, cara, que o que mais me fascinou no No Man's Sky, eu já tinha falado isso com o Fabiano em outro momento, foi o seguinte, fazer tu realmente, cara, refletir sobre algumas coisas. E eu acho que nenhum game fez eu refletir como o No Man's Sky fez. Sobre pensar sobre a infinitude, sobre pensar o que tem além, sobre pensar... na possibilidade de ter coisas que não vão ter explicação, cara, no universo. A gente nunca vai saber as respostas, entendeu? Então acho que um game como esse, que tem como objetivo te apresentar um universo, ele não vai te dar a resposta, porque ninguém tem essa resposta, tu entende? Então o problema não é esse. Eu acho que o problema não é esse. O problema é que poderiam ter costurado um pouquinho mais algumas coisas. Não tantas, mas algumas eu acho que deveriam ser costuradas, assim, sabe? Porque quando tu chega no final do caminho do Atlas, tu tem uma revelação. Só que tu não sabe de onde... É aquela velha coisa. O que vem antes? O ovo ou a galinha? Não te diz. Entendeu? Isso aí tudo bem, é aceitável. Mas acho que poderia ter te dado costurado um pouquinho melhores algumas coisas, né? Agora sim, será que falta por parte da Hello Games
dá mais pistas sobre alguns possíveis mistérios do jogo? Eu acho que não, Nizar, porque antes do lançamento, não sei se vocês lembram disso, o Shammer sempre falou que No Man's Sky não quer contar uma história, ele quer que você crie a sua história. Tá. Então o objetivo, eles estão dando uma inspiração pra gente a partir dali fazer o que o Prof. Hot falou que a gente podia fazer. Eu poderia sentar e escrever a minha história, então ele tá dando inspiração pra gente criar as nossas histórias e ter nossas conclusões, ele não quer ter a história definitiva. Isso é verdade. Pois é, mas ele podia te dar elementos pra te poder construir essa história, né? Pra te registrar essa Mas história. os elementos, acho que os elementos principais dele estão ali. Por exemplo, tu definir, vai de ti criar de onde é que são os sentinelas, vai de ti criar quem são os viajantes, afinal. Porque assim, uma das coisas que eu não vou falar muito sobre o Caminho do Atlas, mas uma coisa que aconteceu quando eu tava no Caminho do Atlas, eu fiquei tão... Eu desde o começo do jogo me propus assim, eu vou explorar. Eu não vou ficar querendo chegar ao centro do universo, não vou querer fazer objetivo só e me focar nisso. Só que quando eu comecei a fazer o Caminho do Atlas, eu comecei a ficar meio que, sabe, tipo, não, eu quero terminar o Caminho do Atlas. E eu não pensava, eu não explorava mais planeta, eu não tava mais aproveitando o planeta. E chegou uma hora que eu comecei a ver que o meu personagem tava naquela história, não, mas não me interessa mais, eu não quero mais saber de... ele fala isso no Caminho do Atlas. Eu não quero mais saber, eu só quero saber do Atlas, só quero seguir o Caminho do Atlas. E quando tem aquela final do Atlas, assim, ele te deixa jogado assim a esmo. Aí eu fiquei meio chocado, assim, cara. Eu fiquei, porra, mas eles me fizeram fazer tudo isso aqui e teve esse final, sabe? E aí depois eu comecei a pensar, mas cara... Eles estão fazendo isso justamente porque o objetivo do jogo é que tu explore e tu tá perdendo. O Atlas te tira daquela possibilidade de explorar. Ele te meio que te escraviza pra tu fazer um objetivo. Tu para de aproveitar o jogo como ele deve ser. Que eu seria mais feliz. Inclusive ele fala que não tá feliz, né? Depois que ele chega até o final. Sim, mas eu acho que eu teria sido mais feliz no menos caso se não tivesse seguido o Caminho do Atlas. Viva a ignorância, né? Matrix fala isso. Exatamente. Exatamente. Mas isso aí acontece na maioria dos jogos que te dão muita opção, cara. Mais uma vez a comparação com o Elite, é a mesma coisa. Você tem pessoas que podem fazer várias coisas, pessoas podem simplesmente esquecer o Caminho do Atlas e correr atrás de explorar, conhecer planetas, nomear os bichos e digamos, fazer de uma missão você encontrar animais diferentes, catalogar eles. Isso poderia ser uma missão em si, esquecer o Atlas, né? E as pessoas tendem a, quando tem uma história, tendem a seguir a história. A tendência de qualquer jogador é essa. Tende a seguir a linha da história, justamente porque tem aquela linha da história. Tá. Então se eles tirassem essa linha da história e jogassem um monte de mistérios lá, que fossem, por exemplo, pequenas side quests, você encontra alguma coisa e tem uma side questinha em volta daquele mistério. Aí você encontra uma outra coisa, tem uma outra side quest, ao invés de ter uma história linear, entendeu? Ter uma coisa que você segue. Pela divulgação do canal aí. mas, cara, assim, ó, eu acho que o que falta, se esse é o objetivo, tu escrever a tua história, eu não sei qual a solução, mas eu acho que faltou no jogo um elemento pra te poder registrar essa tua história. Tá, eu acho que é aí que tá, talvez a falha do jogo seja mais mecânica, no sentido de te dar mais opções para poder você registrar, por exemplo, melhor as suas descobertas, dar mais opções de você, tipo, aquela própria interação que estava prometida entre os jogadores, que era justamente você chegar lá num planeta e que já foi descoberto por outra pessoa e você vê os detalhes daquela descoberta dele, sabe? Então, tipo, acho que poderia, no caso, você conseguir acessar a descoberta além, por exemplo, os animais que foram catalogados. Você descobrir as regiões que ele encontrou, ele deixar marcas lá, tipo Dark Souls, você deixar a sua história lá em cada planeta lá, esse tipo de coisa. E era o que eu esperava. Quando me falavam de multiplayer pra ele, eu sempre pensava numa coisa meio Dark Souls. Eu nunca tive eu sempre vi como um jogo single player com funções online. Era isso. O próprio Shamuras usou o Dark Souls como comparação. E o Dark Souls, cara, eu acho que o multiplayer do Dark Souls é exemplo pra muitos, cara. Pois é. Eu acho muito incrível o sistema de multiplayer do Dark Souls. Eu gosto muito. E aí era como eu pensava, sabe? Era uma ideia que eu tinha. Então eu acho que talvez seja mais um problema da interface do jogo ser ainda muito limitada pra poder você realmente conseguir escrever melhor essa sua história. Porque cadê o Atlas fora do jogo? Porque assim,
tá tudo sendo catalogado lá. Já pensou se tivesse um site na internet onde a gente pudesse acessar as descobertas, os planetas, ótimo, as espécies? Pois Isso é, cara, cadê interessante, isso, isso é cara? As estatísticas, né? É, cara. Mas olha só, agora pensando agora no Dark As Souls, que eu como espécies eu acho que exemplo. não dá, né? O Dark Souls é um jogo que eu joguei o 2 e o 3, tá? Sim. O 3 eu platinei, inclusive. Eu tenho muito menos pistas da história do Dark Souls do que o No Man's Sky. A gente tá aqui falando da história do No Man's Sky como se ela fosse pouca, né? Mas na verdade, se for pensar bem, o No Man's Sky me deu muito mais história do que o Dark Souls. Porque a história do Dark Souls cara, interpretar a história do Dark Souls é muito treta. Mas é que o Dark Souls tem outra. O objetivo do jogo é outro, né? Ele é mais ação. Então tu desapega um pouco disso. E eu acho que o No Man's Sky, como ele é mais assim. Como é que eu vou dizer? Não é monótono, porque eu não acho ele. Eu gosto do estilo do No Man's Sky. Ele é um jogo mais reflexivo. Ele é mais tranquilo. Exatamente. Como ele é um jogo mais reflexivo, ele dá tempo pra pensar sobre as coisas. O Dark Souls não dá. Tu vai pensar sobre a história do Dark Souls e um inimigo, cara, com um machado do tamanho do bonde, entendeu? Não tem como tu pensar em história. Agora, no No Man's Sky tu tá lá viajando entre um planeta e outro, tá lá explorando e tu fica pensando sobre, e os Gex, cara? E tu fica lá viajando, só que... E você poderia escrever sobre os planetas, cara. Tipo, talvez um diário de bordo, alguma coisa assim. Poderia gravar no monólito uma mensagem. Podia ser, cara. Podia ter esse tipo de coisa. Pô, gravar no monólito alguma coisa assim seria fantástico, cara. Fantástico mesmo, porque você chega num planeta que foi descoberto por outra pessoa e pra mim, quando aconteceu isso a primeira vez, eu fiquei assim, cara, eu fiquei chocado. Eu tava em live na hora assim, eu fiquei, caramba, cara, eu tô num planeta e há 2 dias atrás um cara tava aqui. E foi incrível, tipo, foi uma sensação fantástica assim que o jogo me trouxe. Mas não tem uma motivação pra poder... eu quero ir lá naquele planeta pra poder descobrir o que é que o cara descobriu, sabe? O que é que ele fez aqui. E eu... talvez, até um pouco do que o Cobre e o Fabiano falou, o que tá faltando no jogo, talvez seja isso, cara. Talvez seja um pouco disso daí que mais, assim, pra poder estimular a exploração mesmo, sabe? Mas será que eu acho que assim, a gente tá cobrando uma coisa muito, vamos dizer assim, tecnicamente muito avançada para uma equipe pequena como eles eram, né? E uma coisa que exigiria também muito investimento, uma coisa que eles não tinham. Agora a coisa é diferente. Talvez com essas expansões que eles pretendem e com a equipe que eles aumentaram, eu acho que essas DLC gratuitas que ele falou naquela primeira vez, e depois ele disse que não, vai ter DLC paga também. Eu acho que essas DLC gratuitas que ele se referia justamente expansões da história, para poder chegar àquilo que eles prometeram, perto daquilo que eles prometeram nos trailers da E3, e que o pessoal tá reclamando que o preço foi avançado, né, cara? Eu acho que deveria ser gratuito porque a gente já pagou caro por ele, né? O preço foi avançado. Tem direito a muito dele ser gratuito ainda. Né? Não, eu acho que as DLCs de expansão de história que seriam as principais, essas vão ser gratuitas. Mas eu também não duvido que ele vai fazer umas DLC pagas que vão ser aquelas coisas assim, tu pode comprar uma nave melhor agora, sei lá, pagando X, ou um pacote de skins, não tô chutando, tá? Mas eu acho que vai ser mais nesse estilo de repente, de customização. Só que eu acho que é o seguinte também, cara, eu acho que a Hello Games perdeu o time do DLC. Eu acho que eles já deveriam ter lançado uma DLC nova. E eu acho que depois desse hype negativo gigante que deu, não sei se eles vão ter coragem de cobrar por DLC, cara. Eu acho que não. Acho que não vai ter muito interesse do pessoal então. Pagar mais eu acho que não vai ser. Não, eles não vão cobrar, porque ia ser um tiro no pé pra eles. Agora sim, quanto ao timing disso daí, eu acho que assim, pela pressão que eles estão tendo agora, tipo, da comunidade, como o jogo tem sido mal falado, esse tipo de coisa, a gente tem esse pensamento que realmente eles tá demorando demais esse tipo de coisa. Se eles se comunicassem melhor com o público, eles conseguiam resolver muito desse problema, cara. De dar uma perspectiva, estamos fazendo. Tipo, se comunicar constantemente. Eles só se comunicaram de lá pra cá uma vez. Eu tenho um spoiler sobre isso, tá? Eu tenho uma fonte que indica que em outubro, agora não sei o dia exato, mas o Shamor vai fazer um pronunciamento através de um convite de um youtuber. Pois é, eu vi isso também, o Geoff Nyley, né, Isso. do canto, que ele agora tá na parte do YouTube Gaming agora.
Ele era do IGN. Isso aí. Agora ele tá lá. Na verdade, eu vi aquela fala do Geoff lá. Ele fala que até contactou com o Sean Murray. E o Sean Murray topou. Tipo, ele fala later October, né? Então, tipo, no final de outubro, ele topou participar lá desse programa lá. Agora, mas assim, até se vocês pararem pra analisar a própria conta do Sean Murray, que acho que é o principal veículo de comunicação dele, vocês vão ver que tem uns espaços grandes de tempo. Ele só ampliou, assim, no momento que No Man's Sky ficou pronto, e aí eles começaram uma série de tweets até o lançamento. Depois ele dá uma mesma espaçada que ele teve quando lá no começo do ano ele anunciou que o jogo ia sair em junho. Aí depois daquele tempo tem um baita no espaço de tempo que ele não fala nada. Cara, mas assim, ó, teve um efeito muito negativo o lançamento do jogo. Eu acho que eles ratearam em não falar com o público. Então, assim, ainda mais o público, ainda mais que eu acho que faltou, não é uma resposta a quem tava falando mal, faltou uma resposta a quem tava gostando do jogo. Exato. Sabe, eu me senti meio abandonado. Faltou comunicação mesmo. Então, por exemplo, assim, ó, tu vai pegar jogos de exemplo, que eu tenho como exemplo, assim, de suporte que foi dado. Primeiro a CD Projekt lá com The Witcher. Acho que foi incrível o trabalho deles. Mas, principalmente, cara, da Bungie com o Destiny. O trabalho, claro que é muito maior, né? Não tem como comparar. E o Destiny, ele foi lançado com muitas críticas, né? Exatamente. O hype era também o Destiny, brutal, o hype foi muito negativo no início. Mas, cara, o suporte que a Bungie deu pro player que tava jogando o Destiny manteve o cara acreditando. E o problema é que mesmo os mais crédulos no No Man's Sky fica aquela angústia, assim, né? Putz, será que eu tô viajando a maionese? Será que é realmente uma porcaria ou não? Tu se sente meio abandonado, assim, entendeu? Eu acho que a empresa que não faz contato com quem comprou, perde. Eu acho que faltou assim, ó. Sabe o que eu queria ouvir, assim, ó? O Sean Murray falar. Faltou assim, ó, prof, confia em mim que vai dar certo. Foi só o que eu queria ouvir, cara. Relaxa aí. Seria uma palavra de apoio, né? Quer ver, ó? Vocês falaram uma coisa interessante, agora eu tava lembrando. Quando ele falou, é que a gente tá só assim, né? O hype tá negativo. Mas quando ele falou de DLC paga, foi logo depois do lançamento que o pessoal ainda tava elogiando muito o jogo. E aí começaram a sair as críticas e o jogo teve uma queda, assim, absurda, assim, e aí a galera começou a falar mal mesmo dele. Mas quando ele falou da DLC paga, foi a última, acho que foi uma das últimas declarações que ele deu pra imprensa antes dele pegar e se fechar. Que, na minha opinião, ele tá baixando a cabeça trabalhando, que foi o que ele sempre fez, né? E ele foi um ótimo relações públicas para apresentar um jogo, mas ele é um péssimo controlador de danos, né? O jogo, acho que até o segundo dia do lançamento no PlayStation 4, ele tava indo bem. Aí foi quando teve um encontro lá daqueles dois streamers, que aí a coisa começou a virar, cara. E aí mas é que assim... Aquilo foi uma bomba. Foi. E esse encontro, ele enterrou um pouquinho, porque, tipo assim, ó, eu amo No Man's Sky. Eu digo isso de carteirinha porque eu joguei muito, cara, sabe? Eu não tenho... Mas, assim, depois de tudo que passou, de todas as horas de gameplay que eu tive, assim, e eu tinha já comentado isso num vídeo lá no meu canal. Cara, quando eu descobri que eu não ia ter possibilidade, mesmo que ínfima, de cruzar com alguém, enterrou um pouquinho daquilo que eu sentia no jogo, sabe? Que era o lance justamente tu pousar num planeta que já tinha sido explorado por outra pessoa. A sensação de que a qualquer momento poderia dobrar uma esquina e encontrar alguém. Por mais que fosse impossível, que fosse infinitamente impossível assim, isso acontecer, aquela esperança era massa. E quando deu a treta do multiplayer, isso aí ficou... foi um golpe, cara, realmente. Não que fosse mudar minha experiência, não que fosse mudar minha experiência durante a gameplay, mas a esperança de encontrar alguém era algo fantástico. Eu não fiquei abalado com isso, porque de certa forma eu já sabia. Eu falei em um vídeo na cobertura, muito antes do lançamento, eu falei, porra, toda vez que o Sean Murray fala de multiplayer, ele escorrega, como se fosse um sabonete, fala logo que não tem multiplayer. Eu sabia que não teria multiplayer, então isso não me afetou muito, não. Eu tava já consciente desse fato. Aquilo simplesmente trouxe à tona, né, isso. Pois é, mas como é que o cara mente, cara? Eu não entendo isso, então, velho. Cara, sem motivo. Eu acho que não foi meio mentira e foi meio má comunicação dele, eu não sei. Porque toda vez que ele falou de multiplayer, na verdade, ele nunca falou tem multiplayer. As pessoas perguntavam, tem multiplayer? Ele falava, tem. Aí o cara perguntava, mas você vai poder encontrar outro player? Ele falava,
muito difícil, mas talvez, você vai estar muito longe. Ele sempre falou uma coisa, esse não é o foco do jogo. Isso ele sempre foi, verdade. dito. Esse não é bem, o foco do jogo, não é multiplayer. Não era o foco, mas ele disse que ia encontrar. Ele falava, mas ele falava muito, que nem o Fabiano falou, ele falava escorregando, ele falava sempre. Pode pegar os vídeos dele pra você ver, você vai ver que ele. Vocês mais expert do que vocês aí, não. Mas por que ele sempre dava uma apertada? Olha, o maior vacilo dele foi quando ele, numa entrevista, ele falou assim, mas o cara perguntou assim: quer dizer que você vai poder encontrar outro jogador no jogo? Sim. Quer dizer que o cara pode te matar, não sei o que? Sim. Não, e quer dizer que o cara vai poder te ver. Sim, ele vai poder te ver, sim. Quer dizer, ele deu a entender que além de você poder, você ia ter algum tipo de interação com outro jogador. Mas aí eu te pergunto o seguinte, será que naquela época não era esse o plano? Pois é o que eu penso. Pode ser que eles não tenham conseguido, né? Só. Eu acho que isso é mão da Sony, eu acho que tem coisa, tipo assim, pensa você é uma empresa pequena com certa capacidade. Exato. Aí a Sony chega e fala, pô, vamos vender, vamos fazer isso. Mas é o seguinte, não fala que não tem multiplayer. Se você falar isso, não vai vender. Exatamente. Foi a primeira teoria que eu tirei. O cara vai falar, pô, entendeu? Eu acho que teve. Uma vez que a Sony entrou na história, se a Sony não tivesse entrado na história, inclusive o Sean Murray sempre foi. Teria sido outra coisa. Eu acho que eles vinham atrasando o jogo, eles vinham, tipo, tentando entregar o que eles queriam entregar, e de repente a Sony entrou e quis apressar a coisa. E é lógico que não tem como tirar a culpa do Sean Murray, tá? Como dono da empresa, ele não poderia ter deixado isso acontecer. Mas que a Sony, empresas grandes desse tipo, acho que ela acabou agravando a situação, sem dúvida. Eu acho que foi. Eu acho que 80% da cagada com o No Man's Sky é mão da Sony. Mas, cara, eita empresa que faz cagada essa Sony, né, cara? Faz, que perdoe, cara. Deixa eu falar aqui que eu sempre fui um defensor de que a maior parte do problema que o No Man's Sky tá tendo e da má receptividade que ele teve foi culpa da Sony. E até porque eu imagino, cara, o Sean Murray, ele teve muita exposição. Eu fazia tempo que eu não via um game designer ter tanta exposição assim. Ele foi para programa de entrevista lá, tipo, lá nos Estados Unidos, que vai, tipo, a IGN quase. Eu achava que a IGN tava sendo paga pra entrevistar ele. Pois exato, é. Cara. Não, tipo, foi uma coisa brutal. Quem é que vai dar essas oportunidades para um estúdio pequeno desse, cara? Pra indie, né? Eu falei recentemente agora, e ultimamente, a semana passada, a Sony se pronunciou tirando dela da reta, falando que o No Man's Sky teve um mau planejamento de pré-release lá. A Sony fez a campanha de pré-release do jogo, cara. Foi ela que é responsável. Você acha que a Hello Games teria moral pra ir em programa de televisão? Foi a Sony que arrumou tudo. E agora ela tá tirando dela da reta. Claro, com certeza. E aí, tipo, tanto é que tu vê assim, ó, que o lançamento para PlayStation 4 aconteceu antes e veio mais, vamos dizer assim, otimizado. Porque daí quando vai pra PC, que daí não tiveram apoio nenhum, os caras tomaram uma rajada assim, fenomenal, né? Foi muito problemático. Eu acho que foi o segundo pecado. Rodar o jogo. Por 24 horas eu não consegui rodar o jogo. Tipo, o jogo que eu mais aguardava, que foi uma decepção assim tão grande pra mim, porque eu não conseguia, eu não dormi tentando fazer todas as possibilidades, tipo, mexer nas coisas e tudo, porque eu não acreditava que eu simplesmente não conseguia abrir o jogo, cara. E pior de tudo é que você viu que o pessoal do PS4 tava jogando há 3 dias. Pois é, cara. E outras pessoas do PC jogando e pessoas do meu canal. Aí o pessoal entrava no meu canal, tipo, se comunicava comigo pelos meus outros canais, assim. E tipo, e aí, Misery, conseguiu, não sei o que, eu tô jogando. Aí eu, meu Deus, cara, eu não acredito. Mas assim, cara, eu acho que fracasso semelhante só ao do Batman, né? Que eles recolheram, né? O jogo. Sim, pois assim. Bem parecido. Mas o Batman não teve um hate tão grande quanto o No Man's Sky também, né? Ele tem... As pessoas amam o Batman, né? Um desenvolvimento muito complicado, sabe? Esse jogo, ele teria sido lançado... Se ele não tivesse conseguido o apoio da Sony, ele teria sido lançado como Early Access. Ele não teria sido lançado, cara, por exemplo, na Steam... Se, por exemplo, ele fosse lançado só para PC, ele não teria sido lançado completo, cara, assim, finalizado. Acho que esse foi um dos erros também. E ele ia ter um destino muito melhor, cara.
Muito melhor. Porque assim, ó, eu acompanho. Eu sou fã de outro jogo de exploração e sobrevivência, que é o Subnautica. O Subnautica, se você for pegar para PC, ele teve. Ele foi lançado muito cru, cara. A primeira versão que ele foi lançado para Early Access, tipo, ele tinha. Eu tava vendo os gráficos do Steam Database. Ele tinha o quê? 10 pessoas jogando, cara. E ele foi crescendo organicamente, tipo, com as atualizações e com a comunicação deles com o público, a boa comunicação que o estúdio tem com o público, até evita do público, tipo, fazer críticas pesadas por causa do desempenho do jogo. Porque o pessoal sabe que é um jogo ainda em desenvolvimento, sabe? Então é um jogo que vai ter problemas em termos de desempenho. Então, tipo, o pessoal assimila muito melhor isso daí. Na Steam, quando ele foi lançado na Steam, no primeiro dia, cara, a quantidade de reviews negativos que tinha dele era uma coisa brutal, cara. Porque a maioria das pessoas tiveram problema para rodar o jogo, tiveram problema diverso, né? Eu tive que eu não conseguia abrir o jogo. Aí, ainda hoje eu tenho um problema que o meu FPS cai e eu tenho que reiniciar o jogo. E no primeiro final de semana foi uma coisa terrível, assim. E eu fiquei, assim, eu tenho contatos com desenvolvedores independentes daqui de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, então eu tenho contato com gente daqui, eu sei a dificuldade de trabalho deles. Eu sempre tive curiosidade pelos bastidores, assim, do desenvolvimento dos jogos, e eu me coloco muito no lugar deles, sabe? Eu imagino, cara, que foi um pesadelo, assim, pra eles. E outra coisa, faltou teste pra parte de PC. É absurdo que um jogo desse tipo não tenha tido eu não tive consciência de beta fechado, esse tipo de coisa. Pelo menos não houve anúncio quanto a isso. Eles falaram que eles já deram a entender que não teve nada não disso. existiu. como é que vai fazer um jogo dessa escala, cara? Como é que vai fazer um jogo dessa escala sem isso, cara? Porque assim, é um jogo. Bom, tu vê que no próprio PlayStation teve. No próprio PlayStation, quando ele foi lançado para os jornalistas, ele teve embargo. E um jogo. Eu não lembro de outros jogos terem embargo, sabe? Pra tu não poder postar uma review, falar alguma coisa sobre o jogo antes. Então, os próprios caras sabiam que estavam. Apressaram o lançamento, né, cara? Esse jogo ainda podia ter ficado mais um meio ano em desenvolvimento de boas, né? Matando a gente cara, mas hype, por que teve embargo, cara? Isso que eu me questiono também, né? Não, o embargo da Sony era um medo que as reviews fossem ser exatamente aquilo que elas acabaram sendo. Mas então a Sony não gravou o tempo todo? Se ia ao encontro do hype negativo, então era medo, era receio de que as pessoas não fossem gostar do jogo, entendeu? Então assim, cara, eu acho que poderia ter dado um pouco mais a real, entendeu? Eu teria comprado o jogo igual, teria jogado igual, não é claro, pra mim que eu tô falando isso, né? Mas tô falando pra esse público todo que odeia, tu entende? Então acho que assim, eu acho que faltou transparência, só isso. Eu acho que o problema foi transparência, exatamente. Eu acho que foi tipo um pacto com o diabo, quase um pacto com o diabo que a No Man's Sky fez. Assim, ó, vocês vão ter toda a divulgação que a gente vai poder fornecer pra vocês, nós vamos botar vocês em tudo que é lugar, esse jogo vai vender pra caramba, mas vocês vão ter que fazer nossas exigências, e a exigência vai ser primeiro no PlayStation, vocês não podem liberar pra PC antes, nem pra beta fechado, nem pra nada, e vocês vão ter que se adequar, assim, vocês vão falar isso, vocês não vão falar a real do jogo, que é isso, e vocês têm que se submeter e paciência, vocês aceitam? E aí o cara leu nas entrelinhas, mas não viu que a cagada que poderia ocorrer, não viu o que poderia decorrer disso, e a gente teve daí essa montoeira de coisa. Mas será que eu acho que eles não tinham essa dimensão do hype na primeira E3, né? Eu acho que foi depois da primeira E3 que o negócio começou a degringolar. Quando criou aquele hype violentíssimo, né? Que os caras fizeram um contrato pré-hype, né? Sei lá. Não, então, porque na verdade o jogo foi apresentado. O jogo foi apresentado tipo 6 meses antes naquela premiação que Video Game Awards. Video Game Awards. Video Game Awards 2013, se não me engano. 2013. E aí, tipo, já gerou uma repercussão assim fantástica, só que eles não tinham nenhum contrato com a Sony. Foi através disso que a Sony procurou eles. Quando eles apresentaram no ano seguinte, na E3,
a Sony apresentou como exclusivo. Tanto que ele na palestra, na conferência da Sony, ele foi apresentado como jogo exclusivo. E numa entrevista dele durante os dias lá da E3 lá, o Sean Murray falou, não, ele vai sair também para PC, mas deve sair algum tempo depois do lançamento da Sony. Então eles já garantiram essa exclusividade. A Sony, é importante lembrar aqui, a Sony não trabalha com jogos ainda em desenvolvimento Early Access. Eles não lançam jogos, eles não têm um programa, por exemplo, como a Microsoft lançou esse ano, que o We Happy Few, acho que foi o primeiro jogo desse formato, que é um jogo para console, só que no formato Early Access, né? E quer dizer que ele tá em alpha, tá em o We Happy Few, por exemplo, saiu pro Xbox One, saiu para PC. A Steam já trabalha com isso há muito tempo. E outras plataformas assim para PC também. Então, tipo, esse fator Sony é determinante para o destino do No Man's Sky que ele teve agora. Agora te coloca no lugar dos desenvolvedores, né, cara? Eles foram lá e fizeram o anúncio do jogo. E vem uma empresa do tamanho da Sony querer investir no teu jogo e fazer o teu sonho se tornar realidade, cara. Exato. Só que o que acontece, né? No momento que a Sony vai lá e te exige um prazo. Olha, quanto tempo você não precisava fazer o jogo? Tanto. Tu assinou um contrato, cara. Porque isso aí queima muito filme, principalmente pra console. Atrasos é uma coisa que queima muito filme. Eu acho que a grande lição que a Hello Games aprendeu com essa história e com todas as indies, pelo amor de Deus, nunca façam um contrato com a empresa dona de console ou qualquer uma. Abra um Kickstarter, muito melhor. Foi o que Star Citizen fez, porque você não tem obrigação com ninguém. Você arranja dinheiro com os fãs e você faz o que você bem entender e lança quando você bem entender. Teriam ganhado dinheiro, hein? Ali pro No Man's Sky eu acho que teria sido evitado. Acho que teriam. Pois teriam ganhado eu acho que dinheiro. uma das coisas que forçou eles também a aceitarem o acordo foi que logo depois que eles fizeram aquela a apresentação no Video Game Awards, teve aquela inundação que estragou o estúdio deles, né? Eles perderam E aí eu acho que eles meio que tudo, cara. eu acho que eles meio que se desesperaram ali, né? Pois é. E aí eles tinham uns backups e tal, mas aí eu acho que foi não deve ter sido por essa hora, porque se na E3 logo depois eles já tinham anunciado como exclusivo, acho que foi nessa hora que a Sony chegou e começou, nós estamos a fim de bancar vocês. Mas de qualquer forma... Eu acho que a Sony inundou o estúdio deles. Nem se não tivesse rolado essa inundação, eles teriam recusado. É bom demais, cara, pra eles recusarem. Seria uma proposta tipo... Nossa, cara, um estúdio com 18 pessoas que publicou Joe Danger, que era aquele jogo de motinha antes, 1 e 2, cara. Na época eram 10 pessoas, 4. Pois é, cara. 6 tipo, de Joy Danger. Viu uma Isso aí foi proposta antes, dessa, cara? a Sony, ela entrou na jogada depois da inundação? Foi depois. Foi depois. A inundação foi 2 semanas depois do Video Game Awards. Foi, Video Game Awards. Então, 2 semanas depois. O Shamor chegou a falar que se não tivesse anunciado o trailer na VGA, eles teriam desistido do projeto. Só que como já mostrou, eles falaram, agora a gente tem que continuar, porque o povo já conhece o projeto. Se não fosse isso, teriam desistido com o projeto. Não é fácil para empresa pequena não começar. Hoje em dia, principalmente no mercado, né, um mercado tão agressivo como é hoje para jogos, se você pegar 10, 15 anos atrás, já era complicado. Hoje, então, na época do PlayStation 1 já tinha jogo pra caramba. Hoje, então, com esse negócio de Kickstarter e tudo mais, é um mercado agressivo para empresas pequenas. E aí chega uma empresa grande e oferece tudo isso, cara. Os orçamentos são absurdos, né? Porque o que é tu programar um jogo desses hoje em dia, cara? Antes tu fazia o Mario pular, era difícil antes, mas tu fazia o Mario pular ali as caixinhas, cara. Tava feita a bronca agora, meu. E o custo de desenvolvedor cresceu muito, né, cara? A galera esquece que custa mais ou menos, em média, aí você pode botar seus 80, 90 mil pra bancar 80, 90 mil dólares pra bancar um desenvolvedor por ano. Um santo desenvolvedor. E tem um lance também que... Peraí, agora eu me perdi um pouco aqui. Continua aí, Fabiano. Eu tinha uma coisa na cabeça aqui, mas eu me perdi aqui. Fala aí. Deu branco, ele volta. O papo tá muito bom, só que a gente já tá falando aqui há 1 hora praticamente, e a gente não tocou no assunto que era o Atlas. Então, mas a gente tá falando sobre a história por detrás do No Man's Sky, cara. Ela faz parte do universo. Então, o que vocês acham da gente encerrar isso por aqui? Porque vai ficar bem longo o vídeo. E a gente fazer programar um outro, ou gravar hoje mesmo, sobre a história do Atlas.
Hoje eu vou ter que passar, mas eu topo fazer de novo outro. Cara, não eu me acho que a gente importaria. pode fazer com mais frequência sobre vários assuntos. pode Eu ser, gostei pode dessa ser. história, hein? Muito bom. Ficou legal. Eu acho legal, tá? Vamos ver o que o pessoal do canal acha, qual o feedback deles sobre esse tipo de vídeos e a gente traz mais, Pô, ia ser dependendo da do que hora. eles falarem. Perfeito. Beleza? Eu vou agradecer a todo mundo então. Lembrando que o canal de todos os 4 estarão aqui na descrição do vídeo. Todos são youtubers excelentes, cada um com um estilo um pouco diferente. Então eu recomendo todos, inscrevam-se lá, dê aquela força. E a gente vai ficando por aqui. Miser, suas palavras finais pro vídeo. Cara, não desistam no No Man's Sky. Eu acho que vem novidades por aí. Eu acredito. Eu acho que não houve má fé da Hello Games, sabe? Então eu acho que eles devem estar trabalhando duro para poder ter conteúdo novo bacana, assim. E é isso, eu vou continuar jogando. Vou continuar. Eu tô com a série agora mostrando um pouco dos mods que estão sendo feitos para ele, né? Pra versão de PC do No Man's Sky. E eu acho que é o outro lado interessante da história, né? Que enquanto a Hello Games se mantém um pouco calada, né? A comunidade de modders está sendo bem ativa nesse sentido e tentando agregar conteúdo para ele. Então eu acho que é um lado legal assim do jogo também. Hashtag I believe in No Man's Sky. Cobra, suas palavras finais pro vídeo. Pô, cara, não tem como agradecer a oportunidade que você tá proporcionando aí pra essa galera, pra mim, pra galera toda se encontrar. Esse encontro é fantástico. Mais Eu que mais uma agradeço vez vocês aí. aqui, cara. Vocês estão enriquecendo o canal. Não, eu tenho que agradecer também aqui. Que isso, Faltou nada. agradecimento aqui. Quem abriu as portas foi você. Então, porra, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por me receber mais uma vez aí. Aquele abraço pra galera. Quem tiver um tempinho, passa no meu canal lá e passa no canal da galera aqui também, que vale a pena, né? Vamos ajudar a fortalecer isso aqui, porque é isso que vale no YouTube. Eu acho que essa questão de individualismo não tá com nada. O que vale é a gente se juntar e promover aí esse tipo de encontro. Muito, muito bom. Prazerzão. Valeu. Portas abertas pra vocês a qualquer momento aqui. Misael, suas palavras finais. Bom, agradecer também a vocês aí, ó. Achei muito legal a iniciativa. É bom saber que tem um monte de gente que gosta de No Man's Sky, que quer defender No Man's Sky. Muita gente sou dessa louca, né, turma, cara? Eu quero... gente que tá afim de tomar uns hate forte aí pra poder defender o jogo, mas é que eu acho que é um jogo que realmente precisa ter ele não é pra todo mundo, foi o que eu disse na minha review e eu acho que eu mantenho isso. Ele não é um jogo pra todo mundo, ele é um jogo pra quem quer explorar, mas ele cumpriu muito daquilo que eu esperava de um jogo. Eu nunca tinha visto um jogo assim na minha vida e eu acho que ele tem muito a melhorar. Valeu pela oportunidade aí, acho que a cobertura, acho que do Fabiano tá sendo uma das mais completas aí do que eu já vi. Toda vez que tem alguma novidade sobre No Man's Sky, eu sempre tem um vídeo novo. E eu vou dar uma olhada também, vi um pouquinho do canal do pessoal aí, vi que todo mundo é bem ativo também, vou conferir mesmo, porque acho que é uma iniciativa legal e eu acho que a gente pode sempre aprimorar ela, melhorar, né? E agora, só pra vocês terem uma ideia, eu tava jogando enquanto a gente tava conversando aqui, eu já acabei de descobrir. Ainda falta uma espécie restante pra variar, né? Cara, você tava jogando o tempo todo. Eu tô jogando o tempo inteiro aqui. É mais viciado que eu esse aqui. Não, e é aquela coisa, né? Eu achei todos eles e eu tô empenhado aqui há uma meia hora tentando achar as últimas duas aqui, que eu não consigo achar de jeito nenhum, cara. É um inferno. Muito bom. Prof, suas palavras finais? Eu sou o Atlas. Galera, seguinte, cara, eu acho que independente do No Man's Sky ou qualquer outro jogo, eu acho que o bacana é a gente tá aqui batendo esse papo. Eu acho a gente conhecer pessoas novas e uma galera inteligente, que manja, poder trocar experiências mesmo, né? Eu acho que me completam como gamer, assim. Porque uma coisa é tu jogar um game, experienciar ali e tal, mas tu dividir isso com as pessoas, poder bater um papo com os outros, né, isso é muito bacana. Eu acho que essa história toda de YouTube é uma grande desculpa pra gente estar aqui batendo esse papo e se conhecendo. Eu acho que isso é o que mais vale dentro disso tudo. E um prazerzão conhecer o Cobra, o Misery, que eu já tinha conhecido um pouquinho antes, né, não faz tanto tempo assim, e o Misael, cara, acho que foi fantástico, e o Fabiano, evidentemente, né, bater esse papo com vocês. E pintem lá no canal e agradecer o espaço ao Fabiano aí, que sempre deu apoio ao meu canal ali e tal. E é um grande amigo, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Eu gostaria muito de poder repetir com você esse bate-papo. E a minha vontade era não ir dormir, cara. A gente ficar conversando aqui até amanhã. Hashtag No Man's Sky une as pessoas.
Beleza, gente, muito obrigado a todos aqui, foi muito legal, eu não vi o tempo passar, a gente ficou 1 hora aqui, eu não percebi, e a gente com certeza vai continuar a gravação com outros temas aqui do Atlas e vários outros motivos aqui, né, desculpa pra gente poder falar de No Man's Sky, beleza? Eu vou ficando por aqui, todo mundo que me conhece já sabe que eu adoro o like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, e me deixa muito feliz. Vou ficando por aqui, aquele abraço e tchau, tchau.